confesso que nem ia gravar este vídeo hoje. Eu estava completamente desmotivada para gravar este vídeo e foi precisamente por isso que eu decidi gravá-lo. Aqui há dias eu recebi nas perguntas do meu Instagram a pergunta como ter sempre motivação diária. E eu respondi, mas eu senti que essa resposta que eu dei foi uma resposta muito vaga, porque o assunto de motivação é um assunto mesmo muito profundo e que impacta, na verdade, a vida das pessoas. E por isso eu senti que eu queria desenvolver um vídeo sobre isso. Eu não era para estar a gravar este vídeo, é precisamente pelo facto de eu estar desmotivada. Eu hoje estava profundamente desmotivada, não conseguia acordar no horário que eu queria, o dia no geral não me estava a sentir muito bem e eu pensei, quão hipócrita da minha parte gravar um vídeo sobre motivação num dia em que eu estou desmotivada. E depois de passar a manhã inteira com a folha de papel à minha frente para escrever o roteiro deste vídeo, eu entendi que na verdade o importante não era ter motivação. O importante era pegar na câmera e gravar sobre a minha jornada em busca de motivação e como é que eu consigo fazer as coisas mesmo quando não tenho motivação. Ora, se eu consigo fazer as coisas como é a prova estar a gravar este vídeo, mesmo não tendo motivação, a altura ideal para gravar o vídeo para contar isso é agora, que não estou motivada. Às vezes convém pensar que quando a vida nos dá muitos limões, assim, muitos limões a seguir aos outros, uns a seguir aos outros, e nós pensamos, já chega, eu precisava de um bocadinho de paz, eu precisava de um bocadinho de ter condições boas para fazer aquilo que eu quero. Tu tens que pensar que a vida só vai parar de te dar limões quando tu aprendes a fazer o sumo. O que é que isso significa? Quando tu aprenderes a saber lidar com estas situações e saber até usá-las a teu favor, as situações más que te acontecem, é aí que tu vais deixar de ter situações más. Porque a vida quer que tu aprendas algo. Tu até o final da tua vida vais estar a aprender alguma coisa. No dia em que tu já não tiveres mais nada para aprender ou já não tiveres mais nada para fazer, tu já não estás aqui a fazer nada. E vocês devem se estar a perguntar, eu cliquei neste vídeo para entender mais sobre motivação e tu estás-me a falar de limões e limonada e estás-me a falar de clichês. Bem, há uma coisa que tu tens que entender. O que é que eu fiz quando eu tinha a folha de papel à frente para escrever o roteiro sobre motivação e não consegui escrever uma única linha? Eu peguei no meu telemóvel, eu coloquei 5 pontos relacionados com este tema da motivação que fizeram real diferença na minha vida e é sobre eles que eu vou falar neste vídeo, totalmente sem roteiro e com o único objetivo de te ajudar a fazeres as coisas mesmo quando tu não estás motivado. Ou seja, que deixe bem claro desde o início do vídeo que este não é um vídeo sobre motivação, mas sim sobre como é que tu podes fazer as coisas mesmo quando não tens motivação nenhuma para as fazer. O que é que significa motivação? Vamos olhar para a palavra motivo, ou seja, é tu te dares um motivo para fazeres alguma coisa. Eu podia criar 1000 motivos pelos quais eu crio conteúdo na internet. Eu crio conteúdo para ajudar os outros com os meus ensinamentos de vida a se desenvolverem como pessoas, a se tornarem suas melhores versões. Eu crio conteúdo para um dia poder monetizar esse conteúdo, para poder dar uma boa vida à minha família. Eu crio conteúdo porque eu quero criar conteúdo, porque eu gosto de criar conteúdo. Eu podia listar 1000 motivos. Isso é o que é ter motivação. Nos dias em que eu me recordo destes motivos, eu estou motivada. Com certeza que nos dias em que tu tens claramente em tua mente quais são os teus motivos se tu estás a fazer determinada coisa. Por exemplo, eu vou ao ginásio porque quero emagrecer e nos dias em que tu pensas eu quero mesmo emagrecer, são os dias em que tu vais para o ginásio. Mas qual é aqui a sacada de toda esta situação do motivo? Eu defendo muito, e não é a primeira vez que eu digo aqui no canal, que nós devemos pensar nas consequências de não fazer algo. Ou seja, vai haver dias em que esse motivo não está assim tão claro. Há dias em que não vai estar tão claro. Os dias em que tu estás desmotivada, em que te sentes em baixo, e isso acontece. Há dias em que isso vai acontecer. Tu não consegues ver qual é o sentido de tu fazeres determinada coisa. Qual é o sentido de eu pegar numa câmera e gravar um vídeo? Nem sequer ninguém vai ver, nisto não vai dar em nada. A tua cabeça começa a arranjar motivos no sentido contrário. Motivos para não fazeres. O que é que tu deves fazer então, e foi o que resultou para mim, é pensar nas consequências de não fazer. Se eu fizer, isto pode não dar em nada,
pode dar errado, pode ser todas as desculpas que eu estou a apanhar agora aqui na minha cabeça. Mas se eu não fizer, eu tenho a certeza absoluta que eu não vou sair do lugar. Vai haver uma consequência de eu não fazer isto. Pensar nas consequências de não fazer algo remete muito à necessidade que tu tens para fazer alguma coisa. Agora vamos a toda aquela questão da motivação diária. Primeiro que tudo, não existe motivação diária. Ninguém tem motivação todos os dias para executar alguma coisa, por mais que essa pessoa deseje. Vai haver dias em que tu não tens motivação. O erro de muita gente é pensar que nos dias em que estás motivada, pensas que nunca vai existir um dia em que tu não estás motivada. Estás a fazer determinada coisa e pensas, eu vou estar sempre motivada, eu vou querer sempre fazer isso. Vai haver fases do mês em que tu tens vontade de fazer tudo, fazer conquistar o mundo, e vai haver outras fases em que tu nem sequer queres te levantar da cama, nem sequer te apetece sair de casa, nem sequer te apetece lavar o cabelo. Vai haver fases assim. Começares a analisar o que é que tu fazes nos dias em que tu não estás motivada. Porque se tu nos dias em que tu não estás motivada continuas a executar, ainda que seja uma execução mais ou menos daquilo que tu queres, isso é cumulativo. O que é que isso significa? Eu hoje estava completamente desmotivada, como eu contei no início do vídeo, mas decidi ainda assim pegar na câmera e gravar este vídeo e falar convosco. E publicar este vídeo ainda que só tenha uma visualização que seja a minha. Mas decidi fazer isso. Significa o quê? Que nos próximos dias em que eu não estiver motivada, que vão surgir novamente, eu vou olhar para trás e pensar, mas naquele dia também não estava motivada e peguei na câmera e gravei. E vai-me dar um bocadinho de esperança, um bocadinho de autoconfiança para voltar a fazer mesmo nesses dias. Basicamente significa que tu deixares no passado uma informação, mais uma semente, para lá à frente, quando voltar a surgir o problema, tu te poderes apoiar e poderes olhar e ver. E eu também fiz naquela altura, por isso agora também consigo. E mais uma vez, eu desta vez peguei na cama e gravei, e eu já tive outras alturas em que estive até bastante constipada, com obras no andar de cima, em que não apetecia gravar, inclusive há um vídeo neste canal em que se ouve o barulho das obras, e eu gravei ainda assim, nesses dias. E eu hoje, em que eu não apetecia gravar, lembrei-me novamente dessa altura em que eu gravei, estando constipada, estando com obras no andar de cima, e eu gravei ainda assim. Isso é cumulativo. É, em primeiro lugar, tu entenderes que não existe motivação diária e jogares com isso, pensares, racionalizares, no fundo, ok, eu não consigo estar motivada todos os dias, então o que é que eu vou fazer nos dias em que eu não estiver motivada? Vou saber racionalizar as minhas emoções, vou saber controlar as minhas emoções. Eu não estou motivada, mas deixa-me fazer só isto, para ficar aqui registado. Só isto como obrigação. E foi isso que realmente fez diferença na minha vida, e é precisamente por isso que eu estou a gravar este vídeo e não estou ali deitada no sofá a ver televisão. O que é que a maioria das pessoas faz quando não está motivada? Nos dias em que não está motivada? Procura por motivação. E em vez de, nesses dias, pegar e fazer, racionalizar, deixando no passado a ação, acreditem, quem vai dar certo não é quem tem o maior número de dias motivados possível. Quem vai dar certo é quem tem o maior número de dias com execução possível. Consegue superar efetivamente os dias em que não está motivado. Porque ninguém está motivado sempre. E se tu dependeres dos dias em que estás motivada, então vamos olhar a uma semana. Estás motivada na segunda e na terça, então tu fazes segunda e terça. Depois quarta, quinta e sexta não estás motivada, então quarta, quinta e sexta é só para buscar motivação. É só para planear, para fingir que estás a fazer algo, para não te sentir tão culpada. É só para ver vídeos motivacionais ou ver vídeos sobre o assunto que tu queres criar, sobre o assunto que tu queres seguir. Mas na verdade não estás a fazer nada, estás só a ver, mas para não te sentir tão culpada estás dentro do assunto. Mas se olharmos à tua semana de só 2 dias em que estiveste motivada, só 2 dias é que tu fizeste. A busca infindável por motivação também é um erro. Também é um erro que eu cometi, também me custou caro. Quantas horas é que eu já perdi à procura de motivação, à procura por explicações porque é que eu não fazia as coisas. Eu não me sentia merecedora de um resultado, eu não me sentia merecedora de um vídeo com visualizações. Não me sentia merecedora daquele aumento de seguidores, daquele aumento de subscritores. Eu não me sentia merecedora. Porquê que eu não me sentia merecedora? Porque eu não tinha autoconfiança, porque eu sabia lá no fundo que nos dias em que eu estava desmotivada, eu não fazia nada, eu não levava a sério as minhas coisas. E se eu não levava a sério, eu não acreditava que alguém pudesse levar.
Isso é uma bolinha de neve, é um ciclo vicioso, como eu chamo muitas vezes, que faz com que tu não consigas sair daí. E como eu sei que isso acontece, porque isso aconteceu comigo, por isso é que eu te estou a aconselhar. Para de buscar por motivação. Tudo o que é externo pode ser uma ajuda, não deve ser o teu combustível de base. Nunca deve ser o teu combustível de base. Eu vi uma coisa interessante que dizia que uma gota de motivação e um mar de motivação é exatamente a mesma coisa. Faz exatamente o mesmo efeito. Então, se tu viste algo que te motivou, se tu viste alguma coisa que te fez partir para a ação, para tudo o que estás a fazer e faz. Eu quando vejo alguma coisa que me inspira, que me motiva, eu paro tudo o que estou a fazer e vou gravar, e vou escrever, e vou apontar. Porque se eu vi isto que eu gostei, for à procura de mais coisas, tenho a certeza que tu também fazes isso, e a motivação não é escalável. É uma gota de motivação, que é igual ao mar de motivação de todos os vídeos todos que tu já viste. Eu vejo cada vez mais os criadores de conteúdo, eu falo porque é o meio que eu estou mais inserida, mas na vida, no geral até, mimadas. Pessoas mimadas. E o que é que eu quero dizer com mimadas? Pessoas que querem resultados logo, que querem uma execução, mais ou menos nos dias em que estão dispostos a fazer alguma coisa que compense pelos dias em que estão sem fazer nada. Querem que as coisas venham logo. E quando não vêm, ficam desmotivados e não fazem. E então se não fazem, o resultado não vem. E então se não vem, ficam mais desmotivados. E a oferta e as coisas que entregam são coisas cada vez piores ao longo do tempo. Sabem uma coisa? Esta conta de Instagram que eu tenho é a terceira conta. Eu já cancelei as outras 2 contas que tinha. E porquê? Porque eu acreditava que aquele público não era qualificado para aquilo que eu queria ensinar. Até que alguém me disse, olha, o problema não são as contas. O problema é o teu conteúdo. E eu comecei a olhar e comecei a ver. O problema não são as contas. Se eu continuar a desistir de uma conta e a publicar e a criar outra conta, não vai resolver o problema de base. O problema de base está em mim e eu que não sei criar conteúdo. Se o conteúdo não é bem recebido, então o problema não é do algoritmo, não é da audiência, que é desqualificada. É meu que não estou a saber criar. Isso pode funcionar para tudo na vida. Para tudo. A pessoa culpabiliza muitas vezes o método, o meio, o contexto, tudo, mas não olha para ela, para o que é que ela está a fazer de errado. Que é a única coisa de facto que ela consegue mudar. Que é ela mesma. Só que consegues-te mudar a ti mesma. Não consegues mudar mais ninguém. E já viste o quão difícil é tu te mudares a ti mesma? Como é que tu vais conseguir mudar coisas que estão externas a ti? E agora vem novamente a história dos limões e da limonada. Se tu, na tua vida, até agora, tens colecionado muitos limões, se até agora a tua vida tem-te dado muitos dissabores, muitas provas, muitas coisas negativas, começa a olhar para isso como uma bênção. Começa a olhar para isso como um combustível para tu dares a volta à tua vida, como uma oportunidade. Pensa, isto que me aconteceu foi uma oportunidade. Eu ainda há pouco estava a gravar este vídeo, que, como eu vos disse no início do vídeo, não tem roteiro, ou seja, eu não só tinha os pontos, ia falando para a câmara, e gravei 10 minutos de vídeo e estava sem som. Quando eu fui ver, não tinha som. Eu peguei e voltei a gravar. Isto é uma oportunidade para eu gravar novamente e ficar melhor ainda do que o que tinha ficado a primeira tentativa. Porque é que eu haveria de desligar a câmera e ir-me a moar por isto ter ficado sem som? Há uma razão para isso. Há uma razão para eu estar desanimado. Certo? Mas muitas vezes a razão não dá para resolver, não dá para resolver na hora, ou nem sequer dá para resolver. Se for, por exemplo, uma chatice com o teu namorado, não dá para resolver logo, muitas vezes. Demora tempo. Ou se for uma chatice no trabalho, não dá para resolver logo, demora tempo. Então, se tu esperares até se resolver essa situação para avançares com a tua vida, para continuares a fazer as tuas coisas, eu acho que isso não é o mais inteligente a fazer. E repara a forma como tu te tens comportado na tua vida, que sinais é que tu tens dado a ti próprio. E tu, se muitas vezes estás desmotivada e muitas dessas vezes não consegues fazer nada do que é produtivo nesse dia, começa a pensar que provas é que estás a deixar no passado, que provas é que estás a deixar a ti própria. Pensa que tudo o que tu fazes hoje se vai comunicar com o teu eu do futuro. Tudo aquilo que tu és capaz de fazer hoje vai dizer ao teu eu do futuro: olha, tu foste capaz de fazer isto. Tem confiança, porque tu já fizeste. Pensa nos dias em que tu acordaste doente, triste, desanimada e mesmo assim levantaste, vestiste e foste para o trabalho. Apanhaste um autocarro cheio de gente, apanhaste ou foste de carro e apanhaste montes de trânsito e foste para o trabalho. É a tua necessidade, a tua obrigação. Então o teu objetivo tem que estar nesse nível.
seja ele qual for, seja emagrecer, seja dar certo nas redes sociais, seja o teu negócio, seja o que for, tem que estar nesse nível de necessidade e obrigação. Tem que estar nessa compreensão da tua mente que eu não me apetece fazer isto, mas eu tenho que fazer, eu não tenho escolha. Se este vídeo te motivou, eu quero que tu vás fazer, executar em busca dos teus sonhos, dos teus objetivos, vai viver a tua vida, vai errar muito, vai trabalhar, vai fazer as tuas coisas. Eu não quero que tu continues aqui a ver uma data de vídeos de motivação. Por outro lado, o principal objetivo deste vídeo não era te motivar. Era que tu, nos dias em que tu te encontres desmotivada, te lembres do que eu te falei neste vídeo. Não para te motivar, mas para executar aquilo que tu queres executar por obrigação. Pelo mecanismo da obrigação, racionalizares o teu objetivo. E não seres movida constantemente apenas por emoção. E embora as emoções possam ser uma ajuda, como eu referi, as emoções não devem ser a base que te guia nos teus objetivos. Não podes simplesmente depender delas para alcançar os teus objetivos. Bem, eu espero que isto tenha ajudado toda esta conversa. Espero que tenha valido a pena o sacrifício de gravar e de regravar, neste caso, um vídeo que ficou sem som. Se foi o caso, deixa o teu like para apoiares o canal, subscreve o canal se tens a intenção de continuar por aqui, consumir mais vídeos, se gostaste da minha maneira de explicar e nós vemos no próximo vídeo. Obrigada por teres ficado até aqui e até à próxima!